Bom dia para todos! Aqui é o Negão. O Negão quer falar hoje sobre um assunto recorrente que sempre está em pauta, mas que as pessoas, na verdade, não se manifestam ou ocultam o que está acontecendo dentro das escolas públicas. E na verdade, quando acontece algo grave dentro das escolas públicas, aí sai da mídia, né? Mas a violência nas escolas é recorrente, não é nenhuma novidade. Eu, Negão, aqui, já fui vítima de vândalos. Eu não chamo essas pessoas, esses adolescentes, ou mesmo essas pessoas que já são adultas, né, de alunos. Mas, na verdade, são pessoas que se ingressam na escola, se infiltram na escola, não com o propósito de estudar, de aprender, mas de fazer vandalismo e cometer violência contra professores e funcionários. Eu já fui hostilizado dentro de uma escola pública. Inclusive, uma das alunas, usando de malícia, malandragem, maldade, filmou quando eu estava ali sendo hostilizado, né? Quando eu estava sendo hostilizado, então, é claro, né, que houve um descontrole emocional aqui do Negão. Então, eu comecei a falar mais alto, e com isso, ela lançou as minhas imagens aqui do Negão. O Negão é discriminado, né? No Brasil aqui há um racismo velado. Ninguém se diz racista, mas na verdade as pessoas são, o brasileiro é racista. Então, diante dessa situação, né, de violência dentro das escolas, como eu falei anteriormente, é um problema muito grave. É o dia a dia das escolas públicas. Hoje o aluno, eu não quero dizer nem aluno, que na verdade são marginais, que se infiltram dentro das escolas, não respeitam os professores, principalmente os funcionários, né, que não tem voz dentro da escola. E os pais desses alunos, eu estou falando aluno porque se matriculou, né, e fazer o quê, né? São alunos, né? Que na verdade não são alunos, né? O aluno é aquele que vai estudar, que quer aprender, né? Mas existe grupo, né, organizado dentro das escolas que promovem a violência. E a todo momento, funcionários, professores são ameaçados por eles. É
eles que mandam nas escolas. É eles que ditam as regras. As leis do Brasil é necessário. É necessário que as leis brasileiras, principalmente essas que protegem esses que dizem menores, 16 anos, 17 anos, 15 anos, sejam mudadas. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que na verdade é uma cartilha mal feita, mal escrita, que protege esses marginais. Eles podem matar, esfaquear professores, esfaquear funcionário. E são cobertados por esse tal ECA. 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 E tem os conselhos tutelares, né? Que nunca estão ao lado das vítimas. Eu estou falando isso agora porque está na mídia. Um aluno de 13 anos esfaqueou, matou uma professora de 71 anos. Uma professora dedicada, que já estava aposentada. Mas, entretanto, ela achava que poderia contribuir com a educação desses alunos. E o que ela recebeu? O que foi que ela recebeu? Aumento de salário? Ela recebeu algum privilégio? Ela foi aplaudida? Ela foi elogiada pelo esforço que ela estava fazendo, pela dedicação? Não! Ela foi hostilizada, esfaqueada. Muitos dos colegas meus são ameaçados diariamente dentro das escolas. Ameaça de morte, inclusive. 2 vítimas fatais. Eles foram assassinados dentro das escolas. E nada foi feito. Porque esses alunos eram de menores. Eles não são presos, eles são apreendidos. Só aqui no Brasil acontece esse tipo de coisa. Esse tipo de absurdo. Porque em outras partes do mundo, em outros países, como os Estados Unidos, o menor é tratado, o menor criminoso é tratado de uma forma mais rígida. Eles vão presos, vão pra cadeia, vão pagar pelos seus crimes. É de menor e pode cometer crime aqui no Brasil? Que absurdo! O de menor, eles podem votar? Eles podem engravidar. Uma garota de 14 anos, ela já conhece a vida sexual. E, entretanto,
são considerados eles não são responsáveis pelos seus atos. São considerados como se fosse criancinhas, criança. Porque um adolescente não é criança, ele já tem consciência. Um adolescente de 14 anos que faz barbaridade, inclusive usam droga, fumam maconha. Cometem atos violentos. E não se responsabilizam, não são responsabilizados. Se um funcionário, algum professor de alguma escola falar mais alto, ele é punido. Ele tem que se deixar, ele é vítima, ele tem que deixar esses adolescentes fazer deles gato e sapato. Eles têm que deixar esses adolescentes trepudiar neles, nos funcionários. Eles xingam, eles trepudiam, eles falam palavrões, manda professores tomar naquele lugar. E o professor tem que engolir, o funcionário tem que engolir. Porque são de menores. E quando os pais são chamados pelos diretores de escola para falar sobre o comportamento dos seus filhos marginais, os pais não acreditam. Só faltam bater nos diretores de escola, só faltam bater nos funcionários. Chegam cheios de moral. Que educação é essa que os pais estão dando aos seus filhos? Muitos só aparecem nas escolas para fazer a matrícula ou para reclamar do dinheiro. Porque hoje em dia o aluno é pago para estudar. Pago para estudar. Eles deveriam pagar para estudar e não receber dinheiro, verba, dinheiro. Esse dinheiro faz falta no bolso dos trabalhadores. E esses caras aí que se dizem menor recebem dinheiro para estudar, ganham livros, ainda reclamam da merenda, cheio de direitos. Direitos e deveres. Mas eles acham que mandam na escola, que tem direito a fazer tudo. Inclusive humilhar o trabalhador da educação. Agora, quando acontece um caso desse aí, né? Como aconteceu agora, né? Que a professora de 71 anos foi esfaqueada.
Aí eles vão tomar as providências. Agora, que providência vão tomar? Ele vai ficar impune. A professora, uma mãe de família, vó. Que tristeza para essa família. E o pior de tudo, a dor dos netos, dos filhos, do esposo dessa professora de 71 anos. Eles vão ficar traumatizados pelo resto da vida. Vão chorar a morte dela pelo resto da vida. Enquanto esse de menor vai ficar impune. E eu não digo nada, que os pais ainda estão de lado, dando razão a esse criminoso. É isso que está acontecendo dentro das escolas públicas. Baderneiro, criminoso infiltrado dentro das escolas, que é necessário mudar as leis. Eu sou a favor da maioridade de 16 anos. As escolas públicas hoje é caso de polícia. Quem é que quer ser professor no Brasil? Dificilmente alguém vai se submeter a ter essa profissão de professor ou funcionário de escola, porque está arriscando a vida. É o tráfico de droga dentro das escolas. É a bandidagem. As escolas públicas hoje são comandadas por verdadeira quadrilha organizada de bandidos. Eu não estou generalizando, né? Conheço muitos alunos que realmente, né, têm um comportamento totalmente diferente. Um comportamento adequado de um aluno. Mas a maioria vão para a escola só para zombar, para fazer escárnio, para fazer baderna. Aqui onde eu moro, as escolas estão tomadas. Não tem doutrina dentro das escolas. Mas tem problema psicológico. É falta de um profissional de psicologia dentro das escolas. Não. É que os pais desses alunos não educam seus filhos. Em vez de punir os seus filhos, eles vão de encontro aos professores, aos funcionários. Meu filho é santo, é santinho. Dentro da tua casa. Observa teu filho dentro de uma escola. Vê o comportamento deles. Eu não vejo pais de alunos ir à escola para saber o comportamento dos alunos. Só aparece para fazer a matrícula e reclamar que não estão recebendo dinheiro. E reclamar da escola. Eles depredam as escolas públicas. Eles fazem o que quer. E é necessário mudar
as leis e esse ECA, esse estatuto que foi criado para proteger marginais, esses conselhos tutelares que na verdade não agem de uma forma correta. Ah, é de menor. São criancinhas perturbadas. Crianças perturbadas. Eles fumam maconha dentro da escola, usam droga dentro das escolas. E ai daquele que caboetar eles, que chama de caboetas. Ai daquele funcionário que chama a polícia. Que é caso de polícia, usar droga dentro da escola, é crime! Esse funcionário vai ficar marcado. Vai sofrer ameaça de morte. E as ameaças de morte acontecem, como aconteceu com a professora. Alunos, eu digo aluno, né? Mas na verdade são maloqueiros, travestidos de alunos. Eles não vão estudar, eles vão fazer baderna. Se o funcionário gritar, falar mais alto, ele é punido. Ele tem que baixar a cabeça. Baixar a cabeça para marginais dentro das escolas, porque eles são protegidos. Eles não têm deveres, eles só têm direitos. Muitos desses alunos, quando algum funcionário vai repreender ele por ele estar praticando vandalismo dentro da escola, eles gritam logo: sou de menor, não toque em mim não! Se você tocar em mim, eu vou denunciar você. Eu vou filmar você. Eu vou colocar você em site de bandidos. Porque muitos deles aí, né? Eles vivem envolvidos, né, com traficantes. Então, quem trabalha em escola pública está arriscando a sua vida. Colegas meus foram assassinados dentro das escolas. Assassinados. Por menores. E até hoje eles não foram punidos. Porque são de menores. São criancinhas. 16 anos, 17 anos. São considerados crianças. Criança para mim é 10 anos, 12 anos. E mesmo assim, esse adolescente, né? 13 anos, né? Pré-adolescente, né? Isso aqui é a professora de 71 anos. Eu quero ver aí, né? Pela imprensa, né? Pela mídia, o que aconteceu com ele, se ele foi punido, ou se os seus pais foram punidos pelo crime. Tirou a vida de uma professora dedicada. Isso acontece, é uma coisa recorrente. Mas só se torna fato relevante quando acontece uma coisa dessa. Porque diariamente os profissionais de educação são insultados dentro das escolas e são acobertados.
esses marginais são acobertados. Nem a polícia pode nem tocar nesses que se dizem menor. Eu sou menor. Não toque em mim não, que eu sou menor. Caralho. Será que vai continuar essa mesma situação dentro das escolas públicas? Será que nada vai mudar? Será? Que esses caras vão continuar fazendo baderna, depredando as escolas públicas? Ah! Quem manda aqui é a gente. Você não manda nada aqui não. A gente faz o que quer. A gente fuma maconha. E se alguém denunciar, é ameaçado. O negão aqui tá dando seu recado. Tá abrindo os olhos da sociedade. Eu acredito que o brasileiro, a maioria,